nós estamos fazendo. Deus nunca vai fazer milagre contrário à sua vontade, ou contrário ao seu propósito. Para que aquele dia parasse, para que o sol e a lua pudessem se deter, e o dia fosse tão longo, havia um propósito nisso. Deus não fez simplesmente para atender o capricho de um homem. Deus não fez simplesmente para que Josué pudesse ser louvado perante os israelitas. Deus faz tudo com propósito. Nem sempre nós entendemos os propósitos de Deus, mas mesmo não entendendo, o nosso Deus é um Deus de propósito. E nós precisamos da aprovação de Deus. Se Deus, então, é para fazer milagre na vida da nossa igreja e na nossa vida, vamos estar no centro da vontade de Deus. Vamos buscar a sua vontade para nós, a aprovação de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que brevemente nós como igreja teremos a vitória nessa área do seguro. Mas essa vitória será de acordo com a vontade de Deus para nós. Eu olho em volta desse templo, eu olho em volta desse lugar maravilhoso. Como é que Deus tem nos protegido, nos guardado, protegido e provido para nós? Nada nos falta, nós não estamos nas ruas, nós estamos com um templo bonito, Deus tem nos abençoado, as coisas às vezes parecem apertadas, mas quando aperta, Deus nos dá um milagre. Então nós precisamos de saber a vontade de Deus para nós. Qual é o milagre que você está buscando de Deus para a sua vida? Pergunte para Deus: Senhor, tenho eu a tua aprovação para que esse milagre aconteça? Primeira coisa, vamos buscar uma atitude de intimidade. Segundo, uma atitude de submissão à aprovação de Deus, ao propósito de Deus. O milagre só vai acontecer baixo ao propósito de Deus e à aprovação de Deus na nossa vida. Número 3, nós precisamos de desenvolver uma confiança total em Deus. Não há espaço para incredulidade. Incredulidade abafa a nossa fé. E uma fé abafada e incrédula não traz milagres. Nós precisamos todos estar falando a mesma língua, todos nós unidos no mesmo propósito, com confiança total. Quando Josué proclama no verso 13, e ele diz: lua, sol, detém, não há nenhum indício de incredulidade. Não há nenhum indício que, será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Em outras palavras, vamos erradicar do nosso meio toda a incredulidade e todo o pessimismo para que a gente possa ver milagres. Todos podem dizer amém? E número 4, nós precisamos de uma ousadia em Deus. A oração de Josué foi ousada. Josué não pediu algo pequeno, Josué pediu algo grande da parte de Deus. E como resultado, Deus aprovou. Eu descubro na palavra de Deus que Deus usa pessoas que são ousadas para com Ele. Pessoas que têm intimidade com Ele, que têm aprovação de Deus na sua vida, pessoas que reconhecem a sua confiança em Deus, mas que têm ousadia para proclamar a palavra de Deus. Jesus, os discípulos foram ousados e por isso eles puderam ver a bênção de Deus. Eu queria terminar com 2 passagens e depois nós vamos abrir o altar para darmos início a essa série. As 2 passagens estão no livro de Marcos, que é o evangelho que nós estamos meditando durante essas 6 semanas, durante as semanas nos pequenos grupos. A primeira passagem é no capítulo 9, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração e havia um rapaz endemoniado, o pai tinha trazido o seu filho para ser tratado e ser liberto pelos discípulos, e os discípulos não conseguiram fazer nada. E Jesus então desce para conversar com ele. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo e perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? Verso 17, um homem no meio da multidão respondeu: mestre,
Eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ou seja, essa é a circunstância desse homem, ele precisa de um milagre. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino, tragam-me a tua impossibilidade, traga-me o que você precisa. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E aí ele diz algo interessante, ele diz assim: mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse é o clamor de muitas pessoas. Esse é o clamor daquela pessoa que precisa de um milagre. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia. Verso 23, Jesus diz: se podes. Olha aí, verso 23, disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Gente, essas são palavras de Jesus. Repita comigo: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Há muitas pessoas nessa manhã que precisam de fazer essa oração no altar. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nós só vamos ver milagres na vida da igreja e na sua vida se nós tivermos fé. Segunda passagem, com essa nós terminamos. Marcos capítulo 11, versos 20 a 24. É a história da figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Verso 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu, Jesus, lhes asseguro, lhes afirmo, essa é a palavra do mestre, que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já passado o receberam, e assim lhes sucederá. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar em acordo nesse momento. Dê a mão a alguém que está perto de você, se houver alguém perto de você. E nós vamos fazer uma cadeia de oração, liberando a palavra da fé. E repreendendo toda a incredulidade do nosso coração, pois somos humanos. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, só um minuto. A maior parte dos que estão aqui não duvida que Deus pode. A sua dúvida é se Deus quer. A maior parte de nós não duvida que Deus tem poder de destruir todas as coisas. A nossa dúvida é se Ele vai fazer isso. Nós vamos determinar essa manhã que Deus já fez. De mãos dadas como igreja, nós vamos orar primeiro pela igreja. Nessas 6 semanas, nós queremos ver Deus responder a nossa oração como igreja e liberar a nossa bênção na área legal. Nós vamos repreender toda a incredulidade. E depois nós vamos orar pela sua vida. Há áreas na sua